Olá, queridos amigos, bom dia! Nesta linda manhã de sábado, dia 22 de agosto, às 10 da manhã. Sei que em muitos lugares no Brasil, fazendo um friozinho danado, né? E nós estamos aqui juntos para, mais uma vez, refletirmos sobre um tema tão importante, que é o direito à vida. Vamos compreender um pouco melhor sobre essa questão? Nós temos hoje convidados muito especiais que conhecem bem sobre o assunto e que vão nos ajudar nessa compreensão da importância que é nós renascermos aqui na Terra. Então, sem mais delongas, eu quero convidar a nossa querida doutora Irvênia Prada. A doutora Irvênia Prada, que é médica veterinária, é professora aposentada da USP, da Universidade de São Paulo, é palestrante, é escritora espírita. Irvênia, bem-vinda. Muito obrigada por estar conosco aqui nessa manhã. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito bom dia a todos. Lembrando que a doutora Irvênia também faz parte da AME Brasil, a Associação Médico Espírita do Brasil, não é? É verdade. Muito bem. Nós queremos convidar também mais uma mulher especial, que é a nossa querida Valéria Pedroso. A Valéria Pedroso, ela é psicóloga, é psicoterapeuta, especialista em psicopatologia e terapeuta de família, e é também facilitadora de grupos de estudos em autoconhecimento na metodologia Patchwork. Como é que pronuncia, Valéria? Patchwork. Patchwork. Valéria, bom dia, bem-vinda. Obrigada, é um prazer. E, claro, nós temos aqui o nosso querido amigo Jorge Cecílio Daia, o Jorge que é médico, endocrinologista e também formado em medicina interna, é mestre em saúde, é secretário da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, e, segundo ele, amigo do marido da Irvênia e apaixonado por ela. Jorge, bem-vindo. E vice-versa. Alegria grande estar com vocês. Como disse a Irvênia, bendito é o fruto entre belíssimas mulheres. E alegria falar de um tema tão caro para todos nós, né? É verdade. Então, e é claro que é sempre importante que nós falemos sobre esse tema. E claro, pessoal, aqui nós não estamos julgando ninguém, não é? A ideia não é de julgamento, é apenas de esclarecimento, de mostrar de que forma que a doutrina espírita pode contribuir para nós compreendermos sobre essa temática do aborto. Então, para isso, nós vamos ficar com a doutora Irvênia, que ela vai fazer uma fala introdutória sobre o assunto, e, na sequência, nós voltamos para começarmos aí o nosso bate-papo. Claro que lembrando que vocês são importantíssimos nesse bate-papo, participem conosco enviando aí as suas perguntas pelo chat. Então, nós passamos agora a palavra para a nossa doutora Irvênia. Ivana, não vamos fazer uma prece antes? Vamos, bem lembrado. Vamos fazer uma prece, sim. Vamos, sim. Você pode fazer para nós, Irvênia? Posso. Jesus, amigos espirituais, neste momento em que nós estamos nos oferecendo ao trabalho, à tarefa, nós pedimos acolhimento das nossas vibrações, da nossa sintonia, para que nós possamos ser inspirados, para que nós possamos, através da nossa intuição, falarmos de maneira adequada em defesa da vida, em todas as modalidades em que ela é agredida, não é? Estabelecemos entre nós também uma sintonia bem fraterna, e como disse a Ivana, sem julgamento de qualquer pessoa, sem qualquer crítica de natureza moral, nós vamos apenas tratar do assunto, dialogar sobre o assunto, para que nós possamos, de alguma maneira, corresponder a essa nossa proposta de pretensos trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus e divulgadores da nossa abençoada doutrina. Pedimos especialmente a acolhida pela doutora Marlene Nobre, pelo doutor Bezerra, né? A doutora Marlene, nossa eterna líder na Associação Médico Espírita do Brasil Internacional, ao doutor Bezerra, o nosso patrono, o nosso exemplo de vida, não é? E aquele que tem, digamos assim, dirigido todas as nossas ações como trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Irvênia. Está com você a palavra. Muito bom dia a todos, agradeço a oportunidade. Eu quero dizer, logo de início, que eu estou aqui no exercício de cidadania, não é?
e também como pretensa estudiosa da doutrina espírita. Eu não sei tudo da doutrina, estou longe dessa condição, mas há muito tempo eu sou nascida em berço espírita, o meu avô, na minha cidade, foi quem construiu o centro espírita que está lá até hoje, tem mais de 100 anos. Eu vi o meu pai, os meus tios, as minhas tias trabalharem na doutrina. Então, dentro dessa estrutura em que eu fui criada e da qual eu me tornei convicta dos seus princípios, é que eu me apresento hoje aqui, né? Não tenho a pretensão de trazer nenhuma experiência de natureza profissional, porque eu não sou da área, mas eu tive o cuidado de fazer pesquisas, de essa semana telefonar para vários colegas médicos, para que eles me assessorassem a respeito do assunto, né? Então, eu acho que a nossa pergunta aqui, a nossa colocação inicial é a seguinte: por que nós que estamos aqui reunidos, nós somos a favor da vida, não é? Então, a gente pode ter alguns enfoques, eu vou fazer uma abordagem bem genérica, e depois, no andar da carruagem, a gente vai particularizando cada argumento. Olha, pessoal, do ponto de vista da doutrina espírita, nós temos, assim, uma carga muito grande de informações que defendem a vida, né? Por exemplo, na questão 880, quando Kardec pergunta qual é o primeiro direito à vida, e os espíritos respondem, é o de viver, não é? Então, esse é um direito inalienável. Na 344, Kardec pergunta em que momento a alma se une ao corpo, e a resposta também é direta, na concepção. Basta que a gente possa ler também Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. A gente vai ver até que essa união da alma ao corpo físico, ela começa antes da concepção, né? Basta a gente ler essa história pré-concepção do Segismundo e Missionários da Luz. Na 358 do Livro dos Espíritos, os espíritos caracterizam como crime qualquer momento em que se proceda ao aborto, a não ser quando existe risco de vida para a mãe, o que está bem explicitado na questão 359 do Livro dos Espíritos. E aí acaba acontecendo o primeiro enrosco na discussão do assunto, né? Porque, de modo geral, as pessoas confundem, e eu telefonei para os meus amigos médicos, e isso ficou bem esclarecido, confundem risco de vida, hoje como é chamado na medicina, risco de morte para a mãe com gravidez de risco, não é? Então, às vezes o pessoal confunde e fala, não, então, nesse caso, naquele caso, vale o abortamento. Bom, também na Gênese de Kardec, no capítulo 11, em que ele fala de toda, no capítulo 10, a evolução orgânica, e no capítulo 11, a evolução espiritual, nós vemos também que esse é um processo todo reencarnatório, né? E a doutrina espírita nos mostra que a nossa decisão, a nossa escolha a favor da vida, ela vem do conhecimento. Eu sou apaixonada, eu sou fascinada, no bom sentido, pela estrutura da doutrina espírita, motivo pelo que, o ano passado, eu lancei o meu último livro, que se chama Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório e Moral como Objetivo. Não com a pretensão de que esse livro substitua a leitura das obras básicas, não, pelo contrário, chamando a atenção dos espíritas para o fato de que é necessária a leitura da obra espírita de base, não é? Porque é através do nosso conhecimento, da realidade do espírito, é através da nossa reflexão do significado de existir um espírito que tem um processo encarnatório, é que nós vamos desembocar nas consequências morais, como diz Kardec, né? Consequências morais, elas implicam nas nossas escolhas. Nós vamos escolher, então, no meio espírita, a favor da vida, contra as várias formas de agressão à vida, porque nós sabemos da existência do espírito, nós sabemos do processo encarnatório, que está sendo projetado para que ele cumpra mais uma etapa da sua vida, e, portanto, nós decidimos a favor da vida, né? Então, a doutrina espírita, ela é muito esclarecedora. Depois, a doutora Marlene também, com quem eu tive o privilégio de conviver durante mais de 30 anos, ela era uma ferrenha defensora da vida, né? A favor da vida. Ela tem vários livros, O Clamor da Vida, A Vida contra o Aborto, ela organizou o livro A Vida do Anencéfalo. Eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar a doutora Marlene no Supremo Tribunal Federal, numa audiência pública, quando se discutia
a pretensa legalização do aborto do anencefalo, que infelizmente acabou acontecendo, né? E também ela editou através da AME Brasil a revista Saúde e Espiritualidade em 2 volumes dedicados exclusivamente ao aborto, né? Então tem um material precioso aí dentro da estrutura da doutrina espírita. Quando eu viajava com a doutora Marlene para o exterior, toda a abordagem dela nos congressos, nos eventos, até dentro de meio materialista, era com base na ciência. Então, ela abordava, por exemplo, quando você fala na questão 344, que a alma se une ao corpo na concepção, ela ia à ciência, ela lembrava embriologistas, como é o caso de Moore e Persaud. É um livro didático que está em todas as mesas das profissões da área da saúde, e eles dizem explicitamente que a partir da concepção em que o espermatozoide fecunda o óvulo e se forma o zigoto, ali existe um novo ser com DNA próprio e ali existe toda uma programação. O que também é defendido pelo físico Schrödinger, né, que em 1946 fez uma série de palestras em Dublin, na Irlanda, chamando a atenção dos físicos para o fato extraordinário de que nenhuma das leis da física básicas sustenta a manifestação da vida, não é? Então, a partir daí, os físicos foram alertados para olharem para o fenômeno de manifestação da vida. E chamando atenção também para o fato de que a ciência não sabe o que é a vida. Até hoje a ciência não consegue fazer voltar vida a uma simples folha morta. Como é que nós podemos lidar de maneira tão vulgar, tão irresponsável ao nosso arbítrio com uma coisa que é desconhecida, como é um mistério? A doutora Marlene dizia sempre, a vida é um bem outorgado, né? Então nós temos que ter respeito a isso. Bem, fora isso, tem vários artigos sobre psiquismo fetal, sobre dor fetal, não é? E que a gente pode abordar depois de maneira mais direta. Do ponto de vista social, eu tenho percebido também nessas andanças com a doutora Marlene, e particularmente nos chamados países de primeiro mundo, hoje eu reformulo o meu conceito a respeito de país de primeiro mundo, né? Então é assim, eu tenho observado o que os filósofos chamam de desumanização, ou seja, a vida do ser humano não está valendo absolutamente mais nada, não é? Porque, por exemplo, além do aborto que está banalizado, em mais de 60% da população de vários países que legalizaram o aborto, e o aborto é banalizado, completamente banalizado. Também começou na Holanda, no ano 2000, e hoje em dia, quem defende esse projeto da chamada humanização é o médico que era chefe, pelo menos, do setor de pediatria do Hospital de Groningen, na Holanda, e o doutor Eduardo Verhagen. Então, ele preconiza, e ele já fez isso desde o ano 2000, a eutanásia em recém-nascidos que apresentavam algum tipo de anormalidade, não é? E ele defende isso hoje, estendendo até esse modelo que ele chama de humanização para doentes psiquiátricos graves, né? Então, esse modelo já está contaminando a Alemanha, a Bélgica, e depois, também na Suíça, o suicídio assistido, né? Existem 4 ONGs lá, em Zurique, que fazem suicídio assistido, que é amparado por um viés da lei lá da Suíça. Então, a gente percebe que a vida humana não está valendo mais nada, né? Então, por várias razões, entre essas que eu citei, particularmente na visão da doutrina espírita, na própria ciência, o pessoal que estuda EQM, na experiência de quase-morte, como é o caso do Dr. Ivan Lommel, do Dr. Mário Borregar, do Dr. Peter Fennick, então, vários, né? Eles já hoje têm uma visão diferente de que existe alguma coisa além da matéria do próprio corpo físico. Então, nós temos tudo, nós temos muitos argumentos que sustentam a nossa postura de cidadania a favor da vida contra todas as formas que agridem esse mistério que a ciência até hoje não conseguiu desvendar, que é a existência da própria vida.
Pessoal, então, a partir daqui, a gente vai desenvolvendo os diferentes argumentos, né? Conversando entre nós de maneira, assim, bem fluida. Irvênia, você fez uma introdução fantástica, né? Nos deu uma ideia geral, mas nós ouvimos alguns argumentos, e aí eu gostaria que a Valéria me contasse, comentando, né? Nós ouvimos alguns argumentos de que o aborto é um assunto que interessa somente às mulheres, porque, afinal de contas, se trata do corpo da mulher e do direito ao seu próprio corpo. Como é que nós podemos encarar as pessoas, né, esse pensamento que acredita nisso? Olha, a minha visão pessoal é a seguinte, olha, eu acho que a mulher tem direito ao próprio corpo, ao corpo dela, né? Então, por exemplo, uma alimentação saudável, fazer a sua ginástica, usar os seus cosméticos, ela está tratando do próprio corpo. Até aí tudo bem. Agora acontece é um fato. Nós estamos, parece que com ruído. Eu vou pedir à Valéria que deixe o microfone dela no mudo, né? A gente só abre quando for falar, tudo bem? Ok. Então, uma coisa é o corpo da mulher, da gestante, outra coisa é o corpo do feto, é outro corpo, tem outro DNA, não é? Então, ela tem direito ao próprio corpo, mas ela não tem direito ao corpo de outra pessoa que está dentro dela, né? Eu acho que do ponto de vista legal, do ponto de vista do direito, a própria Constituição brasileira, ela coloca nos seus artigos o direito à vida do cidadão desde a concepção, não é? Então, eu admito, sim, que a mulher tem direito ao próprio corpo, mas não ingerir em arbitrária a respeito do corpo, se vive ou não vive, de outro ser que não seja ela mesma, né? E tem outra, essa questão de falar que o aborto é uma questão feminina, espera, a gente não concebe os nossos filhos sozinha, por partenogênese, não é? A gente tem um parceiro masculino que fecundou o nosso óvulo, então ele tem, sim, responsabilidade. Que é isso? Por isso que o Jorge está aí, não é, Jorge? Aí o elemento masculino representando a outra parte, porque a gente não concebe os filhos sozinha, não é? Desde que o mundo é mundo, a não ser em estágios muito primitivos do desenvolvimento filogenético, a concepção sempre faz com a participação do feminino e do masculino. Jorge, você gostaria de comentar? Na verdade, a origem dessa requisição vem junto, né? Da década de 50 para cá, houve uma explosão populacional, a Terra, a gente saiu de um número pequeno de habitantes, então aumentou-se em cerca de 12 vezes a população da Terra. E surge, nesse movimento de explosão populacional, as políticas de demografia. E passou a ser interessante para o Estado políticas de controle dessa explosão populacional. O que veio a casar foi porque aborto como política de controle populacional é uma política cara. É mais barato você esterilizar a população, como os Estados Unidos fez na imposição à Índia, à época do governo da Indira Gandhi, onde havia uma fome que estava matando e dizimando populações. Exigiu-se por parte do governo da Índia que adotasse política de controle populacional, e eles distribuíram um número enorme de dispositivos intrauterinos, DIU. Quem estava à frente de toda essa negociação era o Robert McNamara, que depois foi presidente do Banco Mundial, e é um dos grandes financiadores dos movimentos de controle populacional no mundo inteiro. Então, essa política foi muito mais eficaz, por quê? Primeiro, o DIU que eles distribuíram, alguns lotes desse DIU foi contaminado e chegou a quase dizimar algumas etnias na Índia. Isso as pessoas não falam, né? Elas falam em genocídio no Brasil por causa de um vírus que é de difícil controle, mas não falam de políticas de controle populacional que foram genocidas. Nossa. Mas casou-se também com uma requisição do movimento feminista, que o movimento feminista ele emerge bem estruturado filosoficamente, tanto que é conhecido como scholarship feminism, que é a base filosófica e o movimento feminista nas universidades,
a questão da autonomia. Ou seja, houve um casamento de interesses. Para o Estado, o aborto é mais caro, mas você financiar um movimento que prega a autonomia da mulher de determinar não apenas o número de filhos, mas fazer o que ela quer com o próprio corpo, casa também com interesses mais amplos de uma política populacional. Sem contar que essas mulheres líderes do movimento, além da influência intelectual que exercem sobre grande parcela do mundo dos formadores de opinião, acabam mobilizando e contaram com o apoio da mídia. E quando a gente fala da mídia, a gente vai falar da mídia mais daqui a pouco, eu não posso deixar de lembrar de um livro que parece história de ficção, mas ele chama-se Acredite, Eu Estou Mentindo, do Ryan Holiday, que é um jovem rapaz, tem 33 anos, o Ryan Holiday, mas ele se notabilizou por ser um criador de mentiras nas redes sociais. E o subtítulo do livro é Confissões de um Manipulador de Mídias. Então, as pessoas que requerem o meu corpo, os meus direitos, as mulheres que dizem isso, tudo bem, o corpo dela, o direito é dela, mas o bebê que está se formando, ou que vai se formar, o embrião, ele não é inteiramente dela, ele tem 23 cromossomos masculinos, do pai. A não ser que foi clonado, mas mesmo para ser clonado, precisaria ter uma manipulação. O bebê, ele desenvolve-se por si próprio. O embrião, na medida em que ele foi implantado, ele tem autonomia. Ele vive em simbiose com a mãe, mas explora a mãe, explora entre aspas, né? Porque dela ele não pede nada, só o fluxo sanguíneo, o resto ele faz tudo. Então, meu corpo, meus direitos, mas o que está ali não é o corpo dela, é um outro corpo que ela é copartícipe. Então, isso afronta o movimento feminista na questão do que eles chamam de fundamentos legais de fazer o que eu quiser com o que eu quero. E um outro ponto muito interessante, que também vem de acordo com essas políticas de Estado, por que para o Estado é interessante ele ceder isso também para as feministas? É uma troca de favores, entre aspas, e há um benefício grande também de um crescente laicismo materialista, e quando você retira toda a influência moral que é trazida pelos sistemas religiosos, principalmente a fundação cristã, que é do mundo ocidental, judaico-cristã, quem ocupa esse lugar? Quem ocupa esse lugar é o Estado leigo, que ele não precisa ser poderoso, onipotente, mas ele tem representantes fortes que influenciam a população. Então, aí eu cito um outro livro do David Horowitz, que ele chama The Dark Agenda, a agenda escura, e que ele fala da guerra contra os valores judaico-cristãos no Ocidente. Aborto é um dos pontos que afronta os valores judaico-cristãos. Família, estruturação de família. E aí as pessoas estão vendo famílias novas surgindo e propõe um novo conceito de família. O conceito de família novo é a família plural. Aquela moça, só pode ser esquizofrênica, que entrou na justiça nos Estados Unidos para pedir o direito de se casar com a estação ferroviária da Filadélfia. Casais que se unem em 3, 4, com animais, inclusive. Isso tudo vem dentro dessa, entre aspas, normalidade, em que tentam também empurrar goela abaixo a ameaça ao direito à vida. Acho que eu falei demais. Passar para a Valéria. Falou tanto certo, Jorge. Mas é uma bela contextualização, embora trágica, né? Mas que diz da nossa história, da nossa evolução. Esses aspectos sombrios que se manifestam também existem em nós em algum nível, né? Estamos trabalhando, estamos a caminho, e isso é importante. Quando a doutora Ivênia falou da desumanização, né? Isso significa a coisificação das relações. Da mesma maneira que eu trato o outro, eu estou falando de como eu me trato, né? Comportamentos impulsivos, compulsivos, irrefletidos,
né? E na minha experiência clínica, seja na área social, seja na área do consultório, a clínica propriamente dita, que tudo é psicologia, na verdade, os relatos, eles são muito distintos daquilo que estão sendo divulgados, né? Das coisas que estão sendo divulgadas. As mulheres têm uma grande dificuldade em decidir pelo aborto, mas a decisão, ela está fundamentada no medo do rechaço social, no medo do rechaço especialmente da família, que marginaliza essas mulheres, não importa a condição socioeconômica e cultural. Eu tive tenho a oportunidade de atender pessoas de uma condição financeira muito precária e, ao mesmo tempo, de condição financeira muito satisfatória, né? E essa questão não muda, né? O medo da rejeição, o medo da crítica, o medo do rechaço social. Acho muito interessante que houve uma época em que eu trabalhei no estado de Goiás, no interior, uma cidadezinha muito pequenininha que você conhece, Sérgio, já esteve lá, né? Firminópolis, em grupos de gestantes. E achei muito interessante que em um dos grupos de gestante, uma moça, ela tinha 18 anos, ela estava grávida, e na roda de conversa ela declarou o seguinte: eu não vou ficar com o meu filho, mas vou levar a gravidez a termo, ou seja, até o final, e eu já tenho os pais adotivos para ele, porque eu não tenho condições de manter essa criança, eu não tenho... Ela apresentou a justificativa dela para isso. Mas o que eu achei interessante, o cuidado em manter a vida. E ela foi categórica em relação a isso: não tenho direito, está dentro do meu corpo, mas eu sou responsável por esta vida, né? E levou a gravidez a termo, recebeu algumas críticas naquele momento, e aí nós refletimos a respeito disso, sobre o cuidado e a responsabilidade dela em relação a essa vida, a manutenção dessa vida. Um outro projeto, já aqui em Goiânia, da Rede Vida, né, que a Ivana também faz parte, atendendo meninas, mulheres, buscando a prática do aborto pelas redes sociais, buscando comprar o Citotec, buscando aprender como expelir o embrião ou o feto nessas práticas marginais. O que eu pude observar, conversando com cada uma delas, o que predominava era o medo. E todas elas, eu atendi um número de 6, pouco nesse universo, mas todas elas falaram o seguinte: eu não quero tirar o meu filho, mas eu tenho medo das consequências, eu não tenho como cuidar, eu tenho medo dos meus pais, que provavelmente vão me expulsar de casa, né? Eu tenho medo do abandono do meu namorado. Então, tudo girando em torno disso. E até mesmo uma outra pessoa que eu atendi, numa condição, uma profissional liberal, uma condição financeira altamente satisfatória, o medo estava presente, né? O que a minha família vai dizer? O que, né, vão pensar a meu respeito? Então, na maioria das vezes, pelo que eu tenho observado, né, vítimas de estupro, né, vítimas de abuso sexual em família, pelo pai, por tios, ou por pessoas estranhas, porque o abuso cometido pelo pai e outras pessoas da família consegue ser pior do que o abuso cometido por estranhos. Há realmente um medo, há naturalmente uma rejeição, porque há uma projeção da situação vivenciada àquela criança que está no ventre, mas ao mesmo tempo o conflito, eu sei que é uma vida, e eu não quero matar, né? Então, são questões importantes de serem refletidas e encontrarmos um caminho do meio para resolver isso, sem ignorar essa outra vida, que mesmo dentro de um corpo, de uma mulher, né, não pertence a ela é responsável por essa vida, né? Observarmos essa indiferença, e essa indiferença,
embora estejamos focando na questão do aborto, né, de expelir esta vida, sob a justificativa que assim é melhor, é mais seguro, e o corpo pertence à mulher, de fato pertence, mas não esta vida, reflete também aquilo que fazemos e a forma como nos relacionamos com o nosso planeta, conosco em primeiro lugar, com o outro humano e com o planeta, a natureza. Haja visto o que estamos atravessando com essa pandemia, que reflete o nosso descaso, o nosso desleixo acerca do cuidado, né? Que refere-se à indiferença. Eu gosto muito de um livro do Leonardo Boff, intitulado Saber Cuidar, onde ele vai trazer essas dimensões do cuidado. É muito interessante esse livro. E uma outra questão fundamental, que é uma questão de saúde pública, e que não há um consenso em função dos apoiadores da prática abortiva, seja lá por que motivo for, é que há problemas de saúde mental graves, né, culminando muitas vezes na prática do suicídio, né, e no caso da agressão sexual, às vezes acontece homicídios seguidos de suicídios. Né. A depressão, ela está constante, e os quadros de ansiedade, que são incapacitantes, né, do ponto de vista funcional, do ponto de vista relacional. E isso acompanha, segundo o estudo, né, uma pesquisa, na verdade, prospectiva na Grã-Bretanha, uma pesquisa do ano de 2000, aproximadamente, embora já antiga, né, mas plenamente válida, verdadeira, fala que as mulheres que abortaram espontaneamente, elas apresentam esses quadros psicopatológicos, mas em pequena duração, né, sem essa extensão de prejuízos, né, e após 6 meses, aproximadamente, arrefecem esses quadros. Mas as mulheres que provocaram o aborto, mesmo após os 5 anos, manifestam depressão, ansiedade, desesperança, e a desesperança leva à ideação suicida, que causa um estrago muito grande para essa pessoa, e dentro da perspectiva espiritual, né, todos nós aqui somos espíritas e sabemos disso, com comprometimentos gravíssimos naquele momento, para o futuro, e compromete a família, os amigos e até pessoas que esta pessoa não conhece, né? Porque se tiver uma pessoa com ideação suicida, ao saber da notícia de que alguém cometeu suicídio, essa pessoa se sente encorajada a praticar o suicídio, né? Eu já atendi mulheres, e atendo mulheres que praticaram aborto, né? E temos trabalhado muito com a questão da culpa, uma confusão, uma angústia profunda, né? E um comportamento, desde a prática abortiva, um comportamento de autossabotagem, por não se sentirem merecedoras de felicidade, por não se sentirem no direito à autorrealização, o que compromete toda uma vida, e é claro, é um ser de relação, compromete as suas relações familiares, relação no trabalho, e assim sucessivamente. Então, não é uma questão pontual, né? É uma situação gravíssima, e como inicialmente eu falei, de saúde pública, onerando os cofres públicos, mas de um prejuízo absurdo do ponto de vista psicológico e social. É isso. A princípio é isso. Muito bem. A Valéria começou, então, falando aí conosco sobre essas consequências, né, no aspecto psicológico que o aborto pode trazer para essa mulher. E nós sabemos também que existem consequências físicas, não é isso? Eu gostaria que tanto a Irvênia quanto o Jorge, né, comentassem também sobre o impacto no corpo da mulher que o aborto pode ter. Irvênia, antes de você falar, então, a Elza Rocha de Londres está mandando um beijinho para você e para nós todos. Obrigada, querida Elza, obrigada. Ivana,
Eu prefiro que o Jorge fale a respeito dessas alterações do corpo da mulher, e depois eu falo do corpinho do feto que está dentro da mulher, viu? Então, Jorge, por favor. A gente ficou muito mobilizado com o caso da menina de 10 anos. Talvez as pessoas não saibam, mas todo ano nascem 16 milhões de bebês de mães adolescentes. Mães com menos de 14 anos dão à luz a 1 milhão de bebês por ano. Os países em desenvolvimento representam 95% da origem desses bebês. E é uma força de trabalho de saúde pública a gestação na adolescência. O caso da menina chama atenção porque ela foi violentada, mas uma boa parte das mães que geram bebês na adolescência sofrem abuso sexual. Já não é mais um valor cultural, né? E a fonte disso a gente pode até discutir depois, mas isso é longo demais para uma live. A gestação numa idade muito precoce, ela pega o organismo no início de seu desenvolvimento. Essa menina de 10 anos, certamente, se não foi a primeira ovulação dela, foi das primeiras, e calhou de infelizmente, engravidar. E o organismo o eixo hipotálamo, hipófise, ovários, gônadas, no caso, né? Porque serve para meninos também, ele começa a se desenvolver nessa idade. Então, o período de adolescência é um período que a medicina hoje reconhece como um período de transição extremamente importante, onde há amadurecimento desses eixos. A gestação nessa idade, ela rompe com o processo natural de amadurecimento, que é diferente dos animais. O nosso ciclo reprodutivo, o estudo dele, a gente tem como modelo das ovelhas. Das ovelhas, elas têm uma influência muito grande do comprimento de onda da luz, que mexe na pineal para poder tirar a inibição, e elas ficam prontas. Só que, no nosso caso, o amadurecimento ele é muito mais lento do que no caso de animais, né? E então esse tipo, a gestação acaba sendo um tipo de agressão à fisiologia, porque aumenta risco, aí passa a ser uma gestação de risco. E quando a gente fala em gestação de risco, é um risco bilateral para a criança e para a mãe. E é uma gestação de risco porque aumenta o risco de desenvolver diabetes gestacional. Essa menina, pelo que a gente soube, ela já estava com diabetes gestacional. Isso não é risco de morte, tá? Aumenta o risco de eclâmpsia e pré-eclâmpsia e riscos fetais, de anomalias fetais, no caso de trissomia do 21, entre outros riscos. Então, para o corpo da menina, essa menina sofreu uma violência física, ela tem uma violência sexual, ela tem um trauma já estabelecido. E a gente tem que lembrar que em São Mateus, que é a terra dela, gestação na adolescência por abuso sexual não é novidade. Tem uma dissertação de mestrado sobre exatamente crianças que engravidam vítimas de violência no âmbito familiar em São Mateus, no Espírito Santo. Bem como no norte do Brasil, existe também essa cultura, a cultura pedófila e incestuosa. Infelizmente ainda existe, e aqueles que combatem a visão cristã, eles acabam esquecendo que o cristianismo é um frontal opositor à pedofilia e ao incesto. Então, a gente tem um material amplo de estudos em cima dessas crianças. Na Índia também existe um número grande de adolescentes que engravidam, e isso representa realmente para o corpo físico uma agressão, porque não é o momento. E por mais que se sexualize cada vez mais precocemente as crianças, causando um mal muito grande, o corpo ele não acompanha a pressão psicológica de sexualização precoce. Então, sofre as consequências. O fato dessa menina e ela não sofreu aborto, ela sofreu um trabalho de parto prematuro,
com requintes de crueldade, porque a partir de 22 semanas existe chance de viabilidade fetal, viabilidade de vida pós-parto, e para que isso não acontecesse, primeiro a vida do feto foi eliminada, depois induzem ela a um trabalho de parto para retirada com curetagem do restante do material fetal que não foi expelido. Ou seja, a segunda vida que estava em jogo, ninguém fala nada disso. E uma segunda vida que não teve voz. Então, ela foi eliminada. Mas o fato de ter sido retirada a gestação dessa menina não maneirou, no caso, os estragos sofridos, porque agora ela ainda está no período agora de puerpério e os efeitos da gestação ainda vão se fazer sentir por 40, 60 dias até normalizar. Mas, no aspecto físico, há uma agressão por uma gestação muito precoce. O Jorge, nós temos duas perguntas sobre esse caso especificamente, então eu quero aproveitar para trazê-las. Uma pergunta é, inclusive, da nossa querida Elza, da Elza Rossi. A Elza pergunta se haveria a possibilidade de salvar o bebê vivo para ir para a incubadora, para que essa mãezinha não tivesse esse adicional de dor na vida dela, após tanto sofrimento pelo abuso e sofrimento pelos passos do aborto. Talvez para essa mãezinha a vida do bebê era de menos, porque não sei nem se ela teve condições de elaborar isso. Agora, a viabilidade do bebê teria uma chance pequena, menor do que 10%. A Carol, a Maria Carolina Porto, que é intensivista pediátrica, ela acha que no Brasil não teria chance, seria muito pequena. Mas se existe uma chance muito pequena, menos do que 10%, não custa tentar. Seria melhor deixar esse bebê vir a falecer naturalmente por prematuridade excessiva do que pelo assassinado. Eu acho que tem algumas pessoas que já me chamaram de Olavo de Carvalho aqui na live, e as citações que eu fiz não foi de Olavo, foi de Robert Zubrin, no seu livro The Merchants of Despair. Então, está disponível na Amazon, se as pessoas quiserem comprar. Mas o que existe quando você elimina a vida desse bebê é para garantir que não terá fruto nenhum como se apagasse a violência, o que não apaga. Nos Estados Unidos existe um caso de um bebê de 21 semanas que sobreviveu e hoje já é uma criança saudável. Na Austrália, nós temos alguns casos de bebês com 23 semanas. Esse bebê ele tinha 23 semanas. Possivelmente, no Brasil, ele teria uma chance entre 10% e 20% de sobrevivência. Mas eu acho que valeria a pena ser tentada essa chance, ao invés de optar por eliminar essa vida. O nosso amigo Vicente Pessoa comenta que poderia se esperar mais algumas semanas e a chance do bebê aumentaria muito, né? Mas o Diego, ele pergunta assim: eclâmpsia é uma indicação absoluta de interrupção de gestação. Manter a gestação reconhecendo este risco à vida desta criança? Eu não condeno aqueles que disseram ser favoráveis à interrupção da gestação. O que eu não... E, no caso, o Diego tem razão, apesar de que essa mãe não tinha, pelo que foi passado, ela não teve eclâmpsia, ela teve diabetes gestacional. Mas vamos supor que ela tivesse eclâmpsia, tivesse com convulsões. Interrupção da gestação é diferente de eliminar a vida do bebê intraútero, desse feto intraútero, para depois fazer a interrupção da gestação e indução de trabalho de parto prematuro. Não há aborto com 22 semanas. 22 semanas já há viabilidade fetal, então é trabalho de parto prematuro. Dizer que há um aborto terapêutico, isso é um golpe midiático para trazer... E esse caso foi muito bem escolhido. Talvez a gente mordeu a isca. Esse caso foi muito bem escolhido para se justificar o aborto como um ato humanitário. Só que aí, no caso, não é mais aborto. No caso, seria trabalho de parto prematuro. Infanticídio. Olha só, a Lili Santos ela diz assim: a menina em pauta nem adolescente era. É uma menina que estava em extremo sofrimento. A vida mental da menina não importa?
E aí eu pergunto, Jorge, Irvene, Valéria, é mais traumático para essa menina saber que o filho dela foi morto dentro da barriga dela, ou que ele pudesse ter a chance de nascer, sobreviver, e que fosse dado em adoção, né? Será que o fato do aborto não traz trauma também para essa menina? Fala, Jorge. Eu vou só dar uma posição do Brasil, rapidinho. A gente, quando se posiciona contra o aborto, a gente está dizendo que, independente da conduta tomada, se a conduta escolhida foi a interrupção da gestação por indução de trabalho de parto prematuro, seria uma opção válida. O que condena nesse caso, e condena esse caso, é a opção por eliminar a vida do bebê antes de expulsá-lo. Então, expulsaram restos fetais, que esses restos foram produto de uma eliminação deliberada com um tratamento para matar a vida intraútero. Isso que a gente condena. Ninguém aqui está discutindo a questão da menina, se sofreu trauma. Lógico que sofreu, 10 anos de idade. Talvez ela nem tenha noção do que seja gestação. Talvez nem tenha essa noção. Mas o que a gente está falando aqui é o clamor pela outra vida que não teve direito algum de se manifestar e poderia ter sido expulso do lar que ele habitava, que era o útero, e se vira aí fora, mas venha vivo, de repente você vive, você sobrevive. Mas não. Foi assassinado lá dentro, foi morto dentro do útero. O Vicente também está colocando, né, o Vicente que é médico, que no serviço que trabalha salvamos 50% das crianças com 25 semanas. Ou seja, uma diferença só de 2 semanas, não é? O Nazareno Feitosa, nosso amigo Nazareno, que está aqui também nos acompanhando, pergunta, uma cesariana nessa idade poderia sobreviver em UTI neonatal? Baixa probabilidade, mas poderia ser tentado, né, Nazareno? Ivana, sim. Eu acho que era o momento da Valéria falar se psicologicamente se desse um acolhimento para essa menina, ela teria condições de, com muito acolhimento, com acompanhamento psicológico, médico, neonatal, pré-natal, ela teria condições de levar essa gravidez mais algumas semanas à frente, explicando que no parto ela seria anestesiada, tudo. Então, através de uma condução de acolhimento adequada, essa menina não teria condições de deixar essa gravidez fluir mais algumas semanas e essa criança ter oportunidade de vida, né? Acho que a Valéria pode nos ajudar. Sem sombra de dúvida, isso é possível. Né? Em relação à sanidade dessa criança, as condições emocionais dela foram lesadas desde o estupro e o consequente abuso por esse tempo. E, na verdade, a frequência desse abuso, o tempo desse abuso, a forma em que isso foi cometida, quem perpetrou esse abuso, a forma como ela recebe isso vai variar, a resposta de cada pessoa. Mas, sem sombra de dúvida, sim. A gente ressalta também que foi graças à gravidez que houve a interrupção do abuso. Né? É claro que traumático, é uma situação lamentável, nós sentimos compaixão por ela e por tantas outras meninas que estão, neste momento, sofrendo abuso, sofrendo estupros, né? Ela é um caso emblemático, mas que está dando voz a outros casos que acontecem e que ocorrem muitas vezes com o conhecimento de pessoas da família, né? E por diversas razões essa pessoa não denuncia e mantém esse ciclo ou esse círculo vicioso, pernicioso, né? Mas sem dúvida nenhuma, sim, com acompanhamento psicológico, né, oferecido a ela, oferecido à família, com acompanhamento médico, né, colocando-a em segurança, ou seja, distante desses abusadores, e se existiu outro, né, nós não sabemos, porque há casos em que eu tenho conhecimento de meninas que foram abusadas pelo avô, pelo tio e pelo primo, numa mesma época, e por um longo tempo,
né? Então, assim... É o caso dessa menina, viu, Valéria? Segundo a avó. Né? Então, assim, colocá-la sob proteção, isso é fundamental, né? E ir trabalhando com um especialista na área de família, na área do atendimento à criança e adolescente, para dar esse suporte e salvando as duas vidas. Porque do ponto de vista espiritual, né, essa criança, ela não tem responsabilidade sobre essa escolha, né? Ela não tem discernimento, ela está em período de transição, né? A gravidez foi descoberta, segundo o que eu li, porque ela começou a sentir alguns desconfortos abdominais. Mas sim, é possível, respondendo a essa pergunta. É possível, sim. Eu acho que é importante nós só deixarmos claro, né, Ivênia, porque a Ana Valéria até fez um comentário aqui, que nós falamos do caso, mas nós não nos colocamos no lugar, né? Se fosse conosco, se fosse na nossa casa, ela disse que talvez nós agiríamos diferentes. Mas é importante que a gente deixe claro aqui que quem é a favor da vida do bebê não está contra a mãe, gente. Nós não somos a favor do que aconteceu com ela. Nós temos toda a solidariedade com ela. Como a Valéria disse, a gestação foi a chave de libertação para ela, não é? Porque foi o que proporcionou que ela se livrasse dessa situação de abuso de 4 anos. Então, nós não desconsideramos todo o sofrimento da menina de jeito nenhum. Exatamente. Mas nós precisamos lembrar que foi gerado, como fruto disso tudo, um outro ser humano, que não é porque ainda estava no útero que deixa de ser um ser humano. É um ser humano, é o filho dela. Ela não ia ter um filho, ela já tinha um filho, não é? Então, existe um espírito vinculado ali. Então, a nossa preocupação é tentar ajudar as duas almas, né, Ivênia? Exatamente, exatamente. Olha, eu tenho observado, viu, Ivana, que nesse trabalho da mídia, que tem uma característica abortista, então, caracterizar assim, né, Valéria? Não sei se a minha leitura está sendo adequada. Primeiro, precisa caracterizar uma vítima, né, que é a menina, sem dúvida. E como a Ivana disse, nós somos totalmente solidários a acolher essa menina, dar para ela todo o suporte necessário, né? Lamentamos o que aconteceu com ela, com essa questão prévia do abuso sexual. E depois, a gente tem que levar em conta também essa coisa de que, caracterizando a vítima, a mídia quer falar agora qual é o problema dessa vítima, o que está incomodando essa vítima, qual é o estorvo, é o feto. Então, eu me lembro do professor Romano, aqui da Unicamp, de Campinas, aqui de São Paulo, que ele diz assim: o ser humano tem uma facilidade muito grande em entrar em vácuos éticos. Então, é assim, eu sou a favor da vida, contra o aborto, mas se for com uma filha, com uma neta, então eu vou entrar nesse vácuo ético. A gente precisa prestar atenção com isso, né? Então, vamos trabalhar com essa questão da vítima e do estorvo, né? Do feto que está dentro da vítima. Então, reafirmando o que a Valéria disse, nós somos a favor do acolhimento das duas crianças, dessa criança de 10 anos e da outra criança que estava dentro dela, né? Bom, então, no caso desse feto, eu telefonei essa semana, falei com vários colegas médicos, falei com o doutor Carlos Roberto Souza, o nosso querido Beto, lá da AME Paraíba, que é anestesista. Ele me falou: Irvênia, eu já fiz várias anestesias de cesárea de crianças adolescentes, até 14 anos. A última que eu fiz foi de uma menina que engravidou com 10 anos, e ao entrar nos 11, ela foi levada para cesárea, e eu fiz a anestesia dela. Correu tudo bem, ela foi bem, o bebê está bem e tudo mais, né? Nós temos também informações, depoimentos pessoais, por exemplo, a própria Elza Rossi, ela tem um artigo dela que ela vai publicar, dando o depoimento de que a avó materna dela teve o primeiro filho com 11 anos no sítio como parteira. A minha mãe, que conviveu comigo e com a minha irmã aqui nos últimos anos, aqui passaram pela nossa casa várias cuidadoras. Uma delas era uma senhora que veio da Bahia, e ela contou que ela, desde os 8 anos, segundo palavras dela, ela se perdeu com um primo de 18 anos. Aos 10 anos, ela foi mandada para São Paulo para ser empregada como babá. Ela veio grávida, não sabia que estava grávida.
Quando a patroa viu que ela estava grávida, colocou ela para fora, despediu, ela ficou na rua muito tempo, dormiu embaixo de casa, grávida. Uma outra mulher acabou acolhendo essa criatura, mas falou que combinava de ficar com o filho dela, porque ela queria uma criança e não tinha. Isso acabou acontecendo, ela teve essa criança com 10 anos, né? Então, essa criança, esse feto que está dentro da outra criança, nesses telefonemas que eu falei com o Paulo Batistuta, que é ginecologista lá da AME Espírito Santo, e com outros companheiros, né? Então, eu tenho aqui vários artigos médicos, um deles é assim, olha, sim, um bebê que ainda não nasceu pode sentir dor durante o aborto. Porque uma das minhas perguntas, quando eu liguei para esses amigos médicos, era assim, tem investigação científica mostrando a partir de que ponto o embrião ou o feto sente dor, não é? Então, eu tenho um aqui de maio de 2013, a doutora Maura Conde, que é professora associada de Neurobiologia e Anatomia da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, ela testemunhou um processo exatamente a respeito disso, né? Se era ou não necessário o procedimento de anestesia ao se promover ao abortamento. Então, o doutor Batistuta, lá da AME do Estado do Espírito Santo, ele vai publicar um livro que tem vários capítulos sobre a valorização da vida contra o aborto, e ele fez um resumo, que eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Olha, com 6 semanas o embrião já é sensível à luz, com 9 semanas já existem sinapses corticais que ocorrendo a todo vapor, e está constatado, não só por esse artigo que ele cita, mas por outros que eu tenho aqui, que de 13 a 15 semanas já existe desenvolvimento dos lobos cerebrais, da face de vias aéreas e dos receptores de dor. Então, tem um outro artigo da doutora Jerônima Ferreira, lá de Portugal, que fez a tese dela de doutorado em dor fetal em Londres, em que ela defende o fato de que a partir das 10 semanas já existe resposta à dor nos fetos, né? Ela acompanhou cirurgias terapêuticas feitas em fetos no desenvolvimento muito precoce, para corrigir alguns defeitos de formação, não é? Então, esse feto de 13 a 15 semanas, que já tem 8 centímetros de tamanho, ele já tem receptores de dor, não é? Então, pessoal, existe tanto que um médico, outro nos Estados Unidos, deixa eu ver se eu acho a referência dele aqui, que é o doutor Anand, lá também de uma universidade dos Estados Unidos, o Tennessee, ele fala que ele defende o fato de que, muito precocemente, o embrião, por volta de 10, 12, 15 semanas, ele já tem receptores para dor, ele já sente dor. Mas ele fala que a questão do aborto é uma questão que deve ser decidida pelo médico e pela gestante. E ele fala que ele recomenda, então, com base nos artigos científicos que já detectam a ocorrência de dor muito precocemente nos fetos, ele defende que os fetos devem ser anestesiados antes de serem abortados. Olha que ponto nós chegamos, né? Quer dizer, você vai anestesiar um ser humano para falar, olha, eu vou te matar, mas eu sou muito bonzinho, então eu vou te anestesiar antes, né? Então, são coisas assim que a gente vai vendo e que tem uma importância muito grande, né? Eu gostei muito do Jorge citar o fato de que existe uma diferença entre risco de vida da mãe, ou risco de morte, como a medicina quer falar hoje, e a chamada gravidez de risco, não é? Então, esses vários casos, 1 milhão de casos que o Jorge citou no mundo todo, de nascimento de bebês em adolescentes em fase muito precoce, estão mostrando que foram gestações que foram levadas ao fim, com algum risco, tanto para a mãe quanto para o feto, mas que nesses momentos em que houve a gestação até o fim, não houve risco para a mãe, né? E como o Jorge lembrou, quando há risco de vida para a mãe, então a indução do parto prematuro e tudo é uma coisa viável para se salvar a vida da mãe. Mas não o fato de, num feto, como é o caso dessa menina de 10 anos,
Um feto com 23 semanas, quase 6 meses de gestação, ele ser morto por uma injeção de cloreto de potássio diretamente no coração através do ventre da menina. O que, segundo alguns médicos com os quais eu conversei, esse procedimento trouxe mais risco de vida para a menina do que seria levar essa gestação até o fim e durante mais algumas semanas e promover o seu parto induzido, né? Então, isso realmente foi lamentável. Então, eu acho que, concluindo, como a Valéria disse também, né, citando o caso daquela menina de 18 anos, aquela moça de 18 anos que optou por manter a gestação, eu também quero dizer que existem vários casos assim que a gente pode lembrar. Quando eu estive no Supremo Tribunal Federal com a doutora Marlene, defendendo a vida do anencéfalo, chamado inadequadamente de anencéfalo, porque ele não é anencéfalo, ele tem uma malformação cerebral, né? A dona Cacilda, mãe daquela menina diagnosticada como anencéfala, ela esteve lá, fez um depoimento extraordinário, porque ela disse que aos 4 meses de gestação, quando o médico falou, olha, o seu bebê é anencéfalo, e a minha sugestão é do abortamento. Ela falou, não, ela é católica, ela disse, não, se foi essa filha que Deus me deu, é essa filha que eu vou criar. E contou da menina, né, que nasceu, viveu mais de 2 anos, morreu vítima de uma pneumonia por corpo estranho, porque ela aspirou o líquido da mamadeira, e ela contou da menina que reagia emocionalmente quando passeava. Ela disse bem assim, a Marcela, a menininha, era rueira. Quando a gente ia ao mercado com ela, à padaria, quando voltava para casa, ela queria ficar na rua passeando. Quando a gente acariciava, ela ria, né? Então, tem vários depoimentos. Eu tenho também 2 pessoas conhecidas, uma da minha família, uma prima, e ela tinha uma gravidez de alto risco, ela era hipertensa, ela foi diagnosticada logo precocemente com que o feto tinha síndrome de Down. A família dela fez uma pressão pelo abortamento, o médico fez uma pressão, ela disse, não, eu vou levar essa gestação até o fim, né? Aos 8 meses, esse bebê morreu, porque ele tinha uma cardiopatia, mas ela teve essa coragem. Outra é de uma menina também conhecida, muito conhecida, que ela estava em tratamento de um câncer, fazendo quimioterapia, e ela se surpreendeu grávida. Ela falou, não, eu vou parar a quimioterapia, vou levar a gestação até o fim. Levou. A criança, logo precocemente, foi diagnosticada como sendo também com síndrome de Down. Ela falou, mesmo assim eu vou manter a gestação, porque eu não tenho coragem de matar o meu filho, né? Então, são exemplos de vida, de consideração e respeito à vida dessa outra criança que está dentro da criança ou da gestante, seja qual for a idade cronológica dela, né? E tem uma pesquisa também, Valéria, que foi feita lá no Espírito Santo, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, em que ela aborda, nem sei onde está aqui no meio de tantos papéis que eu tenho, ela aborda, ela vai para o interior do estado, ela faz uma análise de mais de 700 protocolos de puérperas, analisando qual é o significado, desculpa, da maternidade para as mães. Dentre essas mais de 700, ela encontrou 10 casos de adolescentes, de mães gestantes de 10 a 14 anos. E ela chegou à conclusão que o significado da gestação e o comportamento da mãe e das pessoas do entorno estão mais vinculados à cultura da comunidade do que a idade cronológica da gestante, né? Porque ela falou, tem meninas que levam muito bem a gestação, que aceitam muito bem, e tem mulheres de 30, 40 anos que têm problemas quanto ao significado da gestação, né? Eu acho que a Valéria pode ver isso de maneira muito mais intensa. Mas fala, Valéria. Isso se replica também nessa experiência que eu tenho lá em Firminópolis, no estado de Goiás, nesses grupos de gestantes, porque a faixa etária ia dos 12 aos 35 anos, às vezes 40 anos dessas gestantes, né? Eram grupos de gestantes organizados pelo município, e eu fazia parte do corpo técnico para trabalhar nesses grupos.
Então, as crianças levavam, né, de 12 anos, pré-adolescentes e adolescentes, a gestação, e chegavam a termo com tranquilidade, né? Eu quero ressaltar, vocês já falaram sobre isso, que de maneira alguma desconsideramos, né, o sofrimento, né, o trauma, né, que é representado por essa menina, né, essa criança do Espírito Santo, né, os transtornos já instalados, né, como o transtorno de estresse pós-traumático, está muito vinculado aos casos de estupro e abuso, e que afeta também mulheres abusadas, mulheres adultas, mas em se tratando das crianças, os prejuízos cognitivos, os prejuízos sociais, como eu falei, a possibilidade da ideação suicida, mas, novamente, a defesa da vida, né? Nós vivemos numa sociedade dual, onde ou eu faço isso, ou eu aceito isso, ou isso é bom, ou isso é ruim. Ou isso é aceito, ou isso é desprezado. E por tudo que o Jorge contextualizou, tudo aquilo que passa pelo crivo daquilo que nos incomoda, né, tendo em vista o nosso olhar para a vida, o nosso olhar para nós mesmos, nós decidimos, como se tivéssemos essa autoridade moral, essa autoridade pela eliminação dos judeus, eliminação daqueles portadores de deficiências, sejam físicas, limitações intelectuais, né? A marginalização das pessoas em vários aspectos da vida. Então, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que eu não compreendo, né, eu elimino. A gente faz isso, né, na forma como nos relacionamos conosco mesmo. Quando algo nos incomoda, a gente quer tirar do contato. A gente não quer olhar para buscar compreender as causas e o como eu mantenho isso, fazendo isso em relação ao outro, chegando ao extremo da eliminação da vida. Mais uma vez, a preservação da vida, o cuidado com a gestante, não importa a idade, não importa as condições em que essa concepção ocorreu, né? E o cuidado com essa criança, com esse espírito reencarnante, né? De forma acolhedora, de forma respeitosa, né? Então, queremos falar sobre isso, porque eu tenho lido nas redes sociais alguns depoimentos do ou isto ou aquilo, né? Como se a defesa da vida que defendemos, que preconizamos, eliminasse o cuidado, né, com o outro. Né? No caso, nesses casos trágicos de abuso, de estupro, especialmente de menores. Né? Eu gostaria só de reforçar, né? Eu estou observando aqui os comentários das pessoas. Quando nós temos uma visão materialista, se a nossa visão é materialista, o aborto era a solução, gente, não é? Porque você pensa assim, o que tem ali é só um amontoado de células, você elimina aquele problema, tira da vida da menina e pronto. Mas se nós somos espíritas e nós conhecemos o espiritismo, nós estudamos as obras de Kardec, nós vamos entender que a questão não é tão simples assim, não. Nós vamos entender que haviam envolvidos na questão muitos espíritos, e não somente espíritos encarnados, não é? Então, quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando na visão espírita, tá? Nós nem falamos ainda das consequências espirituais desse fato. E nós acreditamos que nem seja para a menina, porque uma menina de 10 anos, ela realmente não tem como escolher. Na verdade, ela não escolheu, escolheram por ela, não é? Mas nós sabemos das repercussões espirituais desse caso. Então, eu vi um companheiro que disse assim, 10 anos a menina precisa brincar. Nós concordamos, ela precisa brincar. Desde os 6 anos que ela começou a ser abusada, ela precisava ser protegida por aqueles que abusaram, não é? Então, uma outra colega colocou aqui, eu acho que esse espírito ele veio só com a missão de tirar a menina desse sofrimento, ele não precisava nascer. Como é que a gente pode afirmar isso, não é? Quem sabe esse espírito que estava vindo era um amigo espiritual, era um ser muito querido dessa menina e que estava vindo para cuidar dela. Como é que a gente pode afirmar que não é? Então, nós precisamos ampliar o nosso olhar. Nós não estamos aqui desconsiderando a menina, nós vamos dizer isso mais uma vez, nem o sofrimento que ela teve,
Mas nós não podemos esquecer que quando aquela injeção foi colocada, perfurando o abdômen da menina, perfurando o útero, chegando no coração do bebê, e aquela solução salina injetada, vocês imaginam a dor que aquele bebê sentiu? Vocês imaginam a repercussão disso para aquela vida? Então, o Jorge foi claro em dizer, tudo bem, não tinha mais como continuar com a gestação, que se induzisse um parto normal para que aquela criança tivesse pelo menos a chance. Não precisava ter matado antes. É disso que nós estamos falando. Agora, quem não quiser entender, gente, quem não quiser entender, paciência, né? Nós estamos aqui dizendo que nós que somos espíritas realmente acreditamos que seja dessa forma. Não é? Está com vocês, gente. Todas as vezes que a gente toma um caso individual para fazer regra, nós corremos o risco de sermos extremamente parciais. Essa menina, infelizmente, não é a única abusada. E aqueles que ficam indignados com esse caso em questão, muitas vezes também deixam de se indignar com pessoas que querem normalizar o comportamento pedófilo. A tentativa de normalização do comportamento pedófilo, ela já surge em redes de televisão, em noticiário, dizendo que pedofilia é doença. Perversão sexual não é doença. E recentemente nós tivemos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o desmonte de grandes redes de pedofilia. Então, é muito passional a questão de uma menina de 10 anos. A gente olha, muitas pessoas têm filhos com 10 anos, ou netos com 10 anos, ou irmãos com 10 anos, e ficam extremamente chocados. Mas a gente não pode deixar de perceber que, se a gente fica chocado com esse caso e quer tomar medidas extremamente radicais baseadas nas nossas paixões, nós temos que ponderar e equilibrar para ver até onde vai a extensão desse caso. A miséria é um fator para exploração e pedofilia e abuso sexual? Sim, mas existe uma rede enorme de pedófilos entre as classes mais altas intelectualizadas. Existe um consumo cada vez maior de pornografia entre nós espíritas, entre meios sociais de todas as classes, e um estímulo à produção. A indústria da pornografia, ela é uma indústria bilionária, que conta com financiamentos de grandes empresas, de grandes corporações internacionais, pelo retorno que dá. Então, a ideia que nós temos de um caso que é pesado, o que eu faria nesse caso com uma menina de 10 anos grávida que foi abusada, e eu apoiaria a interrupção da gestação, sentaria para discutir, pediria inspiração dos amigos espirituais para ver se seria o caso, mas jamais apoiaria a eliminação daquela vida antes dela ser expulsa. Isso que a gente está falando aqui, a Ivana comentou bem. Exatamente. O que faria com o tio e primos que abusaram dessa menina? Eu sou meio truculento, talvez eu quisesse esganar, mas eu rezaria muito para não estar na frente deles, primeiro porque eu poderia até apanhar, que eu tenho só corpo e não tenho força. Depois porque não é a solução. Outra coisa, a gente joga tudo na responsabilidade do Estado. O Estado não protegeu essa criança. Mas quem é o Estado? O Estado somos nós. Onde está o nosso voluntarismo e a nossa mobilização para fazermos uma sociedade mais equilibrada, onde os mais fortes protegem os mais fracos? Isso está nosso desenvolvimento moral, na nossa evolução. Então a gente tem que parar, pensar, ponderar tudo isso, baseado em uma paixão. O caso Ben White foi liberado o aborto nos Estados Unidos, e hoje começa a ser revisto. Então, a gente tem também que baixar um pouquinho o ímpeto. Ninguém está defendendo abusador, ninguém está querendo o sofrimento da criança, ou está acusando a criança de crime. A gente está pegando o sobrenadante, a consequência disso tudo, e buscando inspiração para a gente ter dados até para trabalhar de uma forma mais justa nas ações de promoção social espírita. Então, mais ou menos por aí. E não temos a ilusão de que vamos resolver o problema
ou o espiritismo tem a solução ao problema. O problema é o homem, o ser humano é humano, né? O cristianismo tem a fórmula, mas é a longo prazo. Eu queria só dizer que o Eduardo Lira está pedindo para a gente falar se a visão é espírita, abordar as questões 348 e 356 do Livro dos Espíritos. E na questão 348, Kardec pergunta se o espírito sabe com antecedência que o corpo escolheu não tem probabilidade de viver. E aí, a resposta, às vezes sabe, mas se o escolheu por este motivo é porque recua diante da prova. Então, na verdade, né, Eduardo, nós não sabemos que caso é esse, nós não temos como avaliar se era o caso ou se não era, poderia ser, poderia, né? E aí ele fala também da questão 356, que Kardec pergunta, haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Sim, aos que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos, mas devia cumprir-se neles. Nada devia cumprir-se neles. É somente pelos pais que essas crianças vêm ao mundo. Aí a gente pode dizer, é o caso dessa menina? A gente não sabe. Não é. Fala, Ivênia. Não é o caso dessa menina, porque nas questões aí por perto de 300 e alguma coisa, eu tenho a referência, não estou com ela aqui, não me lembro exatamente. Kardec pergunta aos espíritos se toda criança que nasce tem um espírito reencarnante. Sim, a resposta é taxativa. Em outra questão, logo em seguida, ele pergunta o que seria do ser humano se não tivesse um espírito? E os espíritos respondem, não seria um ser humano, tudo o que quiseres, menos um ser humano. A doutora Marlene, num exemplar da Folha Espírita, ela faz um amplo comentário sobre isso, sobre a criança que nasce com espírito e sem espírito. Então, ela baseada nisso, ela fala o seguinte, olha, pela vivência médica dela, ela fala que todo bebezinho que está se formando dentro do útero materno com forma humana, com batimentos cardíacos e outras funções viscerais, necessariamente tem um espírito reencarnante. Porque ela fala que aqueles corpos para os quais não foram designados espíritos, eles correspondem a massas informes, que têm vários tecidos, são formações monstruosas, mas sem a estrutura de um corpinho humano e sem funções viscerais. Então, dá para discernir muito bem. Esse caso dessa menina, não. Tinha, sim, um espírito reencarnante, né? Isso está bem estabelecido e a gente já considera de uma maneira, assim, existe um esclarecimento a respeito. Aqui. Seu áudio. Abrir. Nós precisamos já encaminhar para o encerramento, que nós estamos aí já com quase 1h30, né, de live. Então, nós queríamos, antes de passar para os nossos convidados fazerem aí as suas considerações finais, dizer que esse é um tema muito complexo, que nós não temos a pretensão de ter toda a verdade, mas que nós procuremos buscar na doutrina espírita as respostas, porque lá nós encontraremos, não é? Então, eu gostaria que a Valéria fizesse as suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de deixar uma reflexão, é uma pergunta. Por que, diante de situações dolorosas, optar pela morte, pela eliminação de um ser? Fica aí a reflexão. O Jorge, ele teve um probleminha, ele é médico, ele precisou atender lá uma urgência, então provavelmente ele não vai conseguir retornar, então desde já nós agradecemos a ele aqui. Muito bom, ele conseguiu retornar sim. Jorge, achei que você já tivesse saído para atender a sua emergência, mas então está contigo, para suas considerações finais. Bom, na verdade, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês, é um assunto que mobiliza muita gente, tem muita gente tomando com paixão todo esse caso, e a gente, quando toma com paixão, por mais que isso nos mobilize, muitas vezes nos faz ter uma visão muito engessada. Eu vi nos comentários se existem programas que sustentam mães que levam a gestação até o final, e existe programa federal para isso, existem outros programas sociais, em casas espíritas, em ações católicas, ações leigas. Seria o caso dessa menina,
principal para essa menina que eles estão providenciando agora, é que ela tem uma nova identidade, uma nova família, mas ela não nasceu agora, então ela vai carregar um trauma de muito tempo. Por mais que critiquem a visão religiosa, e muitos se dizem espíritas livres de religião, mas se você abandona a moral cristã, você está abandonando uma oportunidade gigantesca de crescimento como ser humano. Então, eu ainda fico na visão da moral cristã, na visão da moral espírita, que nós devemos respeitar as duas vidas. A vida da criança, que tem que ser sustentada, sim, e a vida daquele que não teve a oportunidade de gritar. Então, alegria, Ivana, agradeço muito pelo convite, e saudade de rever a Ivênia, a Valéria. A Ivênia mora aqui no meu coração apaixonado, Valéria também, saudade grande, abraço em todo mundo, os meninos. Valéria é mãe de médico, né? E alegria grande estar com vocês. Muito obrigada, Jorge. Ivênia? Olha, eu gostei muito de tratar desse assunto hoje com vocês, né? Conhecendo a Valéria. Valéria, adorei aí as suas ponderações, viu? Muito prazer em conhecê-la. O Jorge, meu querido, mora no meu ventrículo esquerdo, né? Ele tem uma morada lá, uma cadeira cativa, né? Junto com outros amigos também, muito queridos. E eu gostaria de dizer ao final, lembrando que o Jorge falou, que a gente particulariza um caso e quer fazer disso regra geral, né? Então, eu vou estender bem o meu foco e vou dizer assim, olha, que no nosso livro O Cérebro Triuno, a Serviço do Espírito, que eu escrevi junto com o Dr. Décio Iandoli Júnior e o Dr. Sérgio Lopes, publicado pela AME Brasil Editora, eu coloco um item em que eu faço uma análise filogenética do processo reprodutivo, né? Lembrando que nos 3 andares da casa mental, o primeiro andar dizendo respeito a instintos e automatismos, nos animais mais simples, os peixes, os anfíbios e tal, a reprodução é um ato meramente instintivo, né? E existem milhares de zigotos e aquilo vai indo. O processo reprodutivo vai evoluindo durante milhares de anos, até chegar nos primatas, né? Nos primatas não humanos, depois nos primatas humanos, em que esse ato instintivo se torna um ato de amor. Por quê? Aquele indivíduo que era formado lá fora, que o pai e a mãe nem conheciam ninguém, não se conheciam, aquilo vai reduzindo, no fim é um indivíduo, às vezes 2, que é acolhido para dentro do corpo da mãe, né? E depois a mãe, ainda depois do parto, acolhe esse bebê para alimentá-lo no seu seio, com o leite da sua mama, né? Então, ele se transforma num ato de amor. Então, eu faço uma alusão ao fato de que o aborto, seja qual for a justificativa, ele vem no contrafluxo desse processo de transformação de um ato absolutamente instintivo num ato de amor. E só quem faz isso, caminha no contrafluxo, é o ser humano, não é? Porque os animais não fazem aborto provocado, não é? Então, o doutor Sérgio Lopes, na parte dele, ele é psiquiatra, ele faz um comentário muito, muito, muito bonito a respeito, né? Dizendo que, como nós falamos aqui, não existe nenhum julgamento para a mãe que faz o aborto, não é? Porque ela é pressionada por várias circunstâncias, como a Valéria disse. Mas o fato de que, quando a mãe não dá a luz ao seu filho, ela apaga a luz para si própria, né? O que mostram as pesquisas em psiquiatria, em psicologia, mostrando que as mães que provocam aborto, e repito, sem julgamento moral às mães, mas ao fato, né? Essas mães, depois de muitos anos, elas acabam entrando no campo que a Valéria trabalha, que é a psicopatologia, depressão, insônia. Ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, ideação suicida. Isso. Então, quando a nossa opção, ela contraria essa oportunidade que nós temos do amor, né? Então a gente acaba se dando mal. Então, voltando ao caso específico da menina, a nossa opção é dar amor, acolhimento com amor para as duas vidas. A vida da menina de 10 anos e a vida que estava dentro dela, né? Esse é o nosso recado.
E nós estamos observando aqui os comentários, e uma coisa eu concordo, o pessoal está dizendo assim que nós, espíritas, precisamos olhar um pouco mais para essa questão de abuso da infância, que é algo que nós sabemos que é cultural, não é? Então, precisamos sim, no nosso meio espírita, falarmos sobre isso, pensarmos numa forma de auxiliar, não é? Para que isso não aconteça, isso é bem verdade. Mas nós queremos dizer para vocês que, embora de forma silenciosa, existem hoje diversos grupos no Brasil que estão numa forma de rede, que envolvem espíritas, católicos, pessoas sem religião, que oferecem amparo para as gestantes que não têm apoio, mas que querem levar a gestação a termo, mesmo que não possam ficar com o bebê. A lei permite que você dê o seu bebê em adoção. Não é? Então, existem essas possibilidades aí à disposição das mulheres, para que elas não tenham que recorrer ao aborto por falta de opção. Então, são trabalhos que são realizados silenciosamente, mas que têm salvado inúmeras vidas, não é? Então, eu posso dizer que essas mulheres que foram atendidas, socorridas, são profundamente agradecidas por não terem cometido o aborto. Eu tenho depoimento dessas mulheres. Pois é. Gente, então, olha, muito obrigada à doutora Ivênia, ao doutor Jorge Cecília, à doutora Valéria, tá? Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aí, pelos comentários, e nós queremos pedir assim, olha, vamos acalmar os corações, não é? Nós temos visto, às vezes, comentários tão, digamos assim, tão agressivos, né, desairosos nas redes sociais. Vamos tentar trazer para nós o sentimento de amorosidade, compreender que todos nós estamos aqui em processo evolutivo, todos nós estamos sujeitos ao erro, ao equívoco, que não sejamos nós aqueles, não é que atiremos as pedras. E nós vamos encerrar a nossa live com uma prece em forma de vídeo, que é justamente a prece da criança que não nasceu. Que bonito. Então, nós queremos agradecer, desejar aí um excelente fim de semana para todos, que Jesus nos abençoe. Mas antes, eu até quero aproveitar para divulgar, fazer um convite. Quem está aqui conosco, se quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho que é feito em prol da divulgação do Espiritismo no rádio, nós falaremos sobre isso amanhã, no domingo, às 19h30, tendo como convidados aqui o Rubens e a Divina, que são da Web Rádio Fraternidade, que é nosso parceiro na transmissão, o José Damião, da Rádio Boa Nova, e o Valdenir Cruz, que é da Rádio Rio de Janeiro, que estarão conosco aqui às 19h30, amanhã, fica aí o convite. Nós agradecemos de todo o coração a Rede Amigo Espírita, que é nossa parceira na transmissão, a Web Rádio Fraternidade, a TV7, e a todos vocês que estão nos acompanhando. Um excelente fim de semana, e agora nós vamos ficar com a prece da criança que não nasceu. Grande abraço a todos. Um beijão. Prece da criança que ainda não nasceu. Mãe querida, sustenta-me agora para que eu te sustente depois. Não me expulses, nem me desprezes. Venho ao encontro de tuas esperanças. Junto de ti, estou na condição de anseio de teu anseio e de alma de tua alma. Hoje sou apenas flor, sonho, pensamento. Amanhã serei a tua própria realização. Resguarda-me com amor, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o desequilíbrio. Cultiva as ideias positivas do bem, para que não me falte segurança contra o mal. Guarde-me no colo, em nome de Deus, para que a luz da fé em Deus se mantenha acesa dentro de mim.
tenho tanta necessidade de ti, quanto a semente precisa da terra para germinar e viver. Dá-me a tua bondade e dar-te-ei a mim mesmo. De ti depende que eu possa estar amanhã entre os homens, a fim de cooperar na construção do mundo maior. Que assim seja.